7 jogos sem perder, 2 vitórias consecutivas e o Santos eliminando um adversário. Acho que é melhor eu parar esse canal no auge, dizer que deu certo, agradecer a vocês e curtir esse momentinho que me parece muito distante. Não esperava que isso fosse acontecer, não esperava que a gente fosse viver esse momento de paz. E eu fico muito feliz pela classificação do Santos e muito feliz por presenciar isso aqui pessoalmente. Claro que vocês querem ouvir eu falando sobre o jogo, mas eu não consigo normalizar viajar pelo canal. Hoje eu encontrei o Vladimir, repórter da ESPN, no aeroporto logo cedo, e ele me perguntou: pô, por onde você vai? Tá no UOL? Eu falei: eu vou pelo canal. Cheguei aqui, fui assinar a lista. Não, eu tô pela Mu7 Comunicação. Talvez, se tudo der certo e a gente tiver várias viagens, eu me acostume. Mas eu quero poder agradecer todos os dias a Deus, a minha família, a Gabi, ao Matheus Mesa, mas principalmente a vocês. Vocês são muito da hora e vocês me permitem fazer esse tipo de viagem, esse tipo de maluquice. Normalmente a gente fica a pé da vida, mas hoje é dia para ficar feliz. Não é para se empolgar, não é para achar que tá tudo bem, mas é para ficar feliz. O Santos venceu o Curitiba por 2-0 aqui no Couto Pereira, numa atuação que não foi brilhante, mas foi mais do que suficiente para a gente avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, ganhar um pouco de confiança e enxergar o terreno um pouquinho mais fértil. Será que o caminho vai ser melhor? Estamos aqui nesse frio, esperei a galera sair, vocês sabem da rixa que existem entre as torcidas organizadas de Santos e Curitiba. Respeito muito as arquibancadas, eu entendo que a galera fique pé da vida, aqui fica questionando, te olhando, pressionando, tá tudo bem, na Vila Belmiro acontece a mesma coisa, mas o pré-jogo demorou um pouquinho porque esse tipo de coisa ocorre, né? A gente estava preocupado, mas deu tudo certo, deixei o pessoal sair para poder comemorar com vocês a minha vontade de abraçar cada um de vocês. Estou muito feliz com essa classificação, com essa atuação e por ver que as coisas estão melhorando. Não sei por quanto tempo, pode ser que no domingo com a Neoquímica Arena lotada, a gente lembrando que o Santos não consegue nem vender ingresso com esse presidente ruim, mas hoje é momento para a gente comemorar essa vitória com um golaço do Gabriel Bontempo e mais um gol do Adonis Frias. O trabalho do Cuca, eu sei que para bastante gente, talvez ainda, não sei se a maioria, é um trabalho questionável. Quando eu falei aqui que o desempenho melhorou, muita gente me criticou, aí quando o Santos tropeça, vieram falar: pô, você não falou que melhorou? Sim, o Santos melhorou e eu preciso falar isso quando vence, eu preciso falar isso quando tropeça, como foi anteriormente, porque o Santos tem um caminho. Ainda é um time errático, ainda tem os seus defeitos, porque esse elenco é muito desequilibrado. No segundo tempo a gente de novo precisa do Rony e aí complica a situação. Mas nós temos um caminho e o Cuca tem méritos. Hoje é um dia para a gente destacar, dentro dos defeitos que esse time ainda tem, os méritos do trabalho da comissão técnica. O Gabriel Bontempo hoje, ele fez um golaço, porque o Gabriel Bontempo, ele é diferenciado. Por muito tempo a gente pediu o Gabriel Bontempo como camisa 8, eu mesmo pedi aqui no canal, mas o Bontempo sempre foi meia, ele tem esse potencial de ser protagonista. Algo que acontece, por exemplo, no Corinthians com o Breno Bidon, que muita gente pensou: pô, será que ele é 8 e não marca tão bem? Ele é um meia que pode ser decisivo, ele é o Gabriel Bontempo que fez um golaço, por muitas vezes a bola passou raspando e hoje ele fez gol de protagonista, que é o que ele pode ser e foi o que o Cuca enxergou. Muita gente defendia o Vojvoda, a gente pode ir lá para trás com o Kleber Xavier, com o Caixinha. O Bontempo nunca foi protagonista. O Bontempo nunca teve tanta sequência de jogos. E nenhum treinador tinha enxergado o Gabriel Bontempo como meia. Primeiro como meia pela direita, depois quando o Santos mexe e sai o Roleiser, como uma dupla de ataque com o Neymar. E esse é um grande mérito do Cuca. Assim como é um grande mérito melhorar o desempenho do Roleiser, algo que ninguém tinha conseguido. Hoje o Roleiser fez um jogo abaixo da média, mas ainda foi um jogo melhor do que a gente via no Roleiser pré-Cuca. Outro trabalho importante dessa comissão técnica. O Santos vinha com uma bola parada ofensiva muito ruim, que a gente vinha criticando. Agora são 2 gols consecutivos de jogadas ensaiadas. Um zagueiro não fazia gol de cabeça desde Santos e Mirassol, outubro de 2024. Foi um escanteio curto, com o zagueiro fazendo gol de cabeça, com o meia fazendo gol de fora da área. Aos poucos a gente vai quebrando alguns tabus, alguns limites que a gente tinha. Mas principalmente é um Santos copeiro. E é muito bom ver um time que mesmo quando não estiver brilhante, não estiver no seu melhor dia, vai competir. E foi isso que a gente viu contra o Bragantino, foi isso que a gente viu hoje contra o Curitiba. Eu acho que não é por acaso
que esse time tenha ganhado mais competitividade com a saída do Gabigol. E aqui não é uma crítica, um ataque ao Gabriel. É uma reflexão que já vinha sendo feita de que o Santos, em crise, não pode ter 2 jogadores que não marcam. Contando o Roleiser, são 3. O Santos não pode ter esse luxo, que nem Palmeiras e Flamengo têm. O Flamengo já teve uma discussão se Arrascaeta e Pedro podiam jogar juntos. E olha o elenco dos caras. No Palmeiras, o Arias tem que marcar pra caramba, o Flaco tem que marcar pra caramba, o Flaco e o Vitor Roque também passaram por esse ajuste. O Santos não tinha esse direito, infelizmente. O Santos protagonista que merecia ser, podia ter esses jogadores que nem em 2010 fazia 5-4, o futebol mudou, essa gestão é ruim, o elenco é desequilibrado, o físico é ruim, não tinha como ter Gabigol e Neymar. E o Neymar acabou, claro, sendo eleito titular, quem saiu foi o Gabigol, e não é por acaso que o Santos tenha tido mais competitividade sem os cunhados da Vila. E esse é outro mérito do Cuca, pela coragem de tirar o Gabigol, porque não é fácil, porque você se expõe. Eu vou continuar esse vídeo no momento em que o Couto Pereira nos expulsa, né? Tava muito mais legal a imagem, mas temos uma luz aqui, vocês ainda estão me vendo? Voltou. Não sei o que está acontecendo aqui, é protesto contra meu vídeo, mas a gente continua a gravação. Esse é outro mérito do Cuca, ter a coragem de tirar o Gabigol. Existem mais coisas a serem feitas, com certeza, mas nós vemos um sistema defensivo um pouquinho mais sólido. Hoje o Gabriel Brazão não trabalhou, mesmo que o Curitiba não tenha sido brilhante, né? O Lucas Ronier, por exemplo, é uma partida muito ruim, né? Muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. O próprio Josué, que é um meia que eu gosto muito, não foi bem. Mas o Santos teve seus méritos, a comissão tem méritos e é importante corrigir vencendo. O que acontecia é que é uma pressão tão grande que tudo virava defeito. Hoje a gente pode começar a enxergar qualidade. A ponto de Santos e Bragantino eu falar para vocês aqui, não foi um grande jogo, mas vencemos. E vocês falarem, porra, tá exigente. Sim, a gente tem que exigir, a gente tem que melhorar vencendo. E hoje a gente tem mais uma oportunidade de melhorar vencendo. O Santos fez uma partida que não foi brilhante, eu vou repetir, mas foi copeiro. O Santos teve eliminações vergonhosas recentes, né? Dá para lembrar de CRB, dá para lembrar de Novo Horizontino, um time que não competia, sem psicológico. Hoje foi um time sem físico no segundo tempo, esse é um grande problema da comissão técnica do Cuca, para a gente também colocar aqui os defeitos. Mas foi um time com cabeça, que não começou bem o jogo, que levou o gol anulado. Daqui a pouco vai ter mais, daqui a pouco vai ter luz, vai ter sol na minha cara, vai ter praia aqui, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí, ó. Mano, gostei desse cara aí. Então é o Santos que ele pode melhorar fisicamente, mas que o mental tá mais forte. Quando sai o gol anulado no começo do jogo, os caras poderiam pifar. E foi o Santos sempre se chamando, os caras se cobrando e as coisas se ajeitaram. O Santos perdeu o Schmidt cedo, isso poderia desestruturar, e o Arão entrou, o primeiro tempo não foi tão bem, no segundo ele jogou melhor. E aí dá pra ver como o Cuca é malandro em algumas situações. O Santos estava com uma saída de bola muito ruim. O Schmidt não é bom pelo alto, pelo menos na bola defensiva, né, casquinha. O que o Cuca fez? Esquece tiro de meta curto. Brazão, quebra no Arão. O Cuca tirava o Arão da volância, levava para a ponta e todo tiro de meta era não. Ou o Arão ganhava e tinha um ataque, ou o Arão ganhava um lateral e o Santos começa a respirar. É o tipo de coisa que uma comissão técnica experiente consegue fazer. Pode mexer melhor, eu acho que o Santos conseguir contratar, as coisas podem andar, mas hoje é um caminho que a gente enxerga. Gabriel Brazão, quando exigido, foi bem, fez uma defesa só no jogo. Na lateral direita, Igor Vinícius voltou a fazer uma partida boa, excelente assistência para Adonis Frias, perfeito cruzamento. O Adonis não foi bem, principalmente no primeiro tempo, mas fez o gol, foi decisivo, um vacilo ou outro, tomou cartão, mas dá para dar sequência para o Adonis, né? Eu queria o João Ananias, mas hoje, claro que não vai dar para tirar o Adonis. Lucas Veríssimo, partidaça novamente, ele é muito craque e ele cresce nesse tipo de jogo. O Escobar fez uma partida acima da sua média, vocês sabem nas minhas restrições ao Escobar, mas foi um segundo tempo muito inteligente contra o atacante complicado que é o Ronier. Com bola, ele é terrível, mas o segundo tempo, com 2-0 no placar, era para marcar e ele cumpriu a sua função. O Ilharão, desculpa, não fez o primeiro tempo tão legal, demorou a esquentar, mas depois ele melhorou no jogo. Oliva cansa demais, mas também fez uma partida sólida. Roleiser abaixo da média, mas também teve as suas associações. Gabriel Bom Tempo, talvez o melhor em campo, junto com o Lucas Veríssimo. Barreal foi muito bem enquanto teve físico. Uma sequência importante para o Barreal pela ponta esquerda, né? Outra mudança aí do Cuca. E para mim o ponto baixo da partida foi o Neymar. E é importante que o Santos consiga vencer sem que o seu capitão precise decidir. É importantíssimo que isso aconteça. É importantíssimo que o Neymar dê um toque de lado e o Gabriel Bom Tempo tenha a personalidade de arrancar, driblar e chutar de fora da área. Que o Neymar cobre um escanteio curto e o Roleiser ache o Igor Vinícius para cruzar para o Adonis. O Santos precisa ter coadjuvantes melhores. O Neymar sempre vai ser protagonista.
Eu disse aqui no canal que eu não sei o que vai ser do futuro, pós-convocação. Vamos curtir o Neymar na Neoquímica Arena contra o Curitiba e depois a gente não sabe o que vem pela frente. Pode ser sim a última partida dele. E hoje ele não foi bem. Estava mais displicente que o normal, mais cansado que o normal e deu 4, 5 passes de letra no pé dos jogadores do Curitiba. O Jaci ganhou muitos duelos dele. Mas é isso. O Neymar não vai estar sempre bem, não vai estar sempre ativo. Mas hoje ele fez uma partida abaixo tecnicamente, e mesmo assim o Santos conseguiu competir, as alterações foram feitas, Gabriel Menino entrou e depois se machucou, o Rony cumpriu a função dele, Gustavinho teve alguns minutos, e é isso, grande jogo do Santos no sentido competitivo, e é isso que a gente espera. Se o Santos tiver essa competitividade, essa concentração, ser esse time copeiro, equilibrado e tiver essas adições técnicas, quando esses jogadores estiverem num bom dia, a gente vai vencer com mais facilidade. Imaginem só se a gente tivesse tudo que a gente teve hoje com Roleza e Neymar em bom nível, um nível acima do que foi hoje. Mas enfim, classificação merecida, muita coisa a comemorar. Eu agradeço demais a vocês por me proporcionarem isso. A Gabi está me impressionando porque ela vai abrir live. Por me proporcionarem isso e agradecer também aos meus assinantes, o Jonathan e ao Igor, que eu estava fazendo live falando que eu tinha que comprar roupa, que eu estava na correria, que eu ia passar frio e os caras me mandaram um casaco via Uber entrega. Minha comunidade não só dá like e se inscreve no canal, eu estou pedindo a sua inscrição e seu like. Essa comunidade apoia meu trabalho, fica feliz com essas conquistas, é muito bom receber as mensagens que eu tenho recebido. Que bom que você foi, você vai voltar feliz, aproveita por nós. E é muito legal ter isso que a gente está conquistando. Muito, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vamos comemorar essa classificação. Tento fazer live nesta quinta-feira aqui do hotel ou onde for, pra gente falar mais sobre essa partida. Fechou? Tamo junto, até a próxima.